Caríssimo irmão, caríssima irmã, domingo do tempo comum. Durante este tempo, marcado pela cor verde na liturgia, a igreja nos convida a refletir elementos fundamentais da vida do cristão. E quantos não foram os elementos que refletimos ao longo dos últimos domingos? Hoje, o tema fundamental a ser refletido é o tema da humildade. A liturgia quer recordar que, via de regra, um coração soberbo, nele não há espaço para Deus e não há espaço para o irmão. Nas Sagradas Escrituras há elementos muito interessantes sobre a humildade. O primeiro deles encontramos lá no Antigo Testamento. O grande rei de Israel, conhecido pela sabedoria, será Salomão, conhecido como o homem mais inteligente de Israel, o mais sábio. Mas conta o texto bíblico que pouco antes de se tornar rei, Salomão foi ao santuário de Deus, e lá em oração, Deus disse a Salomão: pede aquilo que quiseres. E Salomão diz: Senhor, dá-me então um coração que sabe amar. E Deus teria dito a Salomão: como pedistes isso, não ouro nem poder, eu te dou um coração que sabe amar, e mais do que isso, lhe dou uma grande porção de sabedoria. Por isso, irmãos, a nossa fé, ela se baseia na humildade. Nós devemos recordar quem somos. Os judeus, lá no Antigo Testamento, tinham um texto muito interessante que eles usavam na Páscoa. Lá na Páscoa judaica, há um texto que toda a comunidade deveria repetir: eu sou um arameu errante. Era a forma do judeu lembrar quem ele era. Ele era um peregrino que, por misericórdia de Deus, hoje tem uma terra, mas é só por misericórdia de Deus. Por isso ele dizia: nossos pais foram arameus errantes. Ou seja, é necessário recordar de onde nós vimos, quem nós somos, e ter humildade diante disso. O salmista, hoje nós cantamos de forma muito bonita. O salmista vai dizer que Deus preparou uma mesa para o pobre, e isso é motivo de alegria, mas isso é motivo de humildade, para recordar também quem nós somos. Nós não merecemos partilhar do mistério de Deus. Ninguém de nós tem uma estrela na testa que diga: eu sou privilegiado. Não, nenhum de nós o é. É por pura misericórdia de Deus que recebemos tudo isso. Então, caríssimos, a liturgia de hoje nos convida mais uma vez a recordar: se somos humildes, pela humildade nós seremos herdeiros da eternidade. Mas precisamos ser humildes. E quantas vezes na igreja a gente perde a humildade por coisa tão pequena? Eu era criança, lá na minha paróquia em Rio Verde, e na verdade era uma capela pequena, que o bispo decidiu se tornar paróquia. E logo que se tornou paróquia, começou as primeiras atividades de paróquia. E a primeira coisa que foi realizado na paróquia, recordo bem, foi um encontro de casais. E para realizar o encontro de casais, veio uma outra paróquia para ajudar a montar ali o encontro de casais. E havia um senhor da paróquia que foi escolhido ali na paróquia como coordenador do encontro da paróquia. E o pessoal da outra paróquia veio ajudar. Aí o senhor, eu era criança, ali no corredor da paróquia um dia antes ou dois, e esse coordenador da paróquia estava carregando um botijão de gás. E chegou o coordenador da outra paróquia, lembro bem a frase, e disse para ele: olha, você está errado. Aqui a sua função é coordenar. Não carregue esse botijão de gás, mande outro carregar. Que coisa interessante, essa frase ficou na minha cabeça décadas depois,
porque aquilo foi muito estranho, porque a igreja não é assim. Na igreja, aquele que tem algum poder, precisa ser o primeiro a servir, porque Jesus disse isso: se você ama de verdade, seja o primeiro a servir. Aqui na igreja, na nossa comunidade e na vida pessoal, o orgulho exagerado mata, o orgulho exagerado enfraquece. Olho, por exemplo, às vezes alguns casais, às vezes ao longo do tempo, eu como padre fui percebendo, o casal chegava e dizia: padre, nós vamos separar. Aí eu perguntava: mas por que vocês vão separar? Porque ele brigou comigo. Mas qual foi o motivo da briga? Aí vinha uma hora inteira de discussão. No final das contas, qual era o problema? Orgulho. Houve uma briga, foi verdade, a briga não foi boa, mas ninguém tem humildade de voltar atrás. Nenhum dos dois tem a humildade suficiente para poder dizer: o meu casamento é mais importante do que a briga, o meu casamento é mais importante do que aquela ofensa recebida. Então hoje a liturgia quer te lembrar: sede humilde. E aí, como modelo da humildade, o Senhor apresenta a ideia do Evangelho de uma festa de casamento. O Senhor diz: se você for a uma festa, não ocupe o primeiro lugar. E coisa interessante, nunca é assim. Ontem, por exemplo, eu fui na festa de casamento. Aí cheguei lá, a primeira coisa que um dos amigos entrando falou assim: vamos ver onde está a mesa que vai servir a comida, para a gente sentar mais perto para comer mais rápido, né? Não é o normal do ser humano ocupar o último lugar. A gente fica procurando o melhor lugar para a gente sentar, ou para ficar perto dos noivos ou perto da comida. Mas o Senhor te adverte: cuidado, cuidado que estas pequenas coisas vão tirando a sua humildade. Às vezes nós queremos ser reconhecidos demais, queremos o primeiro lugar demais, e nós devemos tomar cuidado, que esse tipo de coisa vai formando o coração, e chega um dia, a gente já não aceita mais. Chega uma época da vida que a gente diz: não, eu já estou velho, não aceito mais essas coisas. Mas a humildade cabe em qualquer momento da vida. Não é porque a gente trabalhou muito. A primeira leitura, livro do Eclesiástico, diz: filho, quando chegar o momento da vida que você for grande, trata os outros com humildade. Trata os outros com humildade. E às vezes nós nos perdemos isso. O funcionário de casa, a gente já não tem humildade com ele. Às vezes aquele pedinte lá no trânsito, que às vezes a gente sabe que ele só está pedindo dinheiro para tomar uma bebidinha, uma coisa, mas nós não precisamos perder a humildade, porque a humildade é o distintivo do cristão. Então que Deus dê a cada um de nós, e ao Padre também, uma porção particular de humildade, porque com humildade a gente conquista o mundo. Que Deus conceda-nos saber ser humildes. Ao abrir meus olhos no altar, vi o cálice sagrado com o sangue de Jesus. E de dentro desse mesmo cálice subia majestosa Eucaristia. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. O cálice e a hóstia eram o meu desejo também era com ele ser um só coração, meu Senhor. O mesmo sangue nas veias, Senhor.
concedei que eu fique eternamente assim. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. O cálice e a hóstia eram O meu desejo também era com ele ser um só coração, meu Senhor. Mesmo sangue nas veias, Senhor. Tua carne, minha carne, Senhor. O teu sangue, meu sangue, Senhor. Estando unido a ti, e esquecer-me de mim, concedei que eu fique eternamente assim.